dominância do BTC, que está estourando 64%, o que eu acredito que deva acontecer aqui? Bom, a gente tinha um alvo de 60%, que a gente rompeu, e rompeu forte. A gente tem esse pivô de alta aqui, que a gente rompeu 62%. Então, sim, existe uma possibilidade de a gente dar uma estilingada ali nos 69%. Existe essa possibilidade. Só que a gente tem que lembrar que no gráfico mensal, se eu for colocar... Cara, eu não tenho muito mais força aqui na dominância. A gente está rompendo os topos, tá vendo? Topos ascendentes, mas eu tenho uma perda de volume. Claro, a gente ainda está extremamente forte aqui. Só que prestem atenção no que aconteceu aqui atrás. Foi 1, 2, 3, 4, 5 meses de queda na dominância. 5 meses para chegar da máxima à mínima. Só que a gente cozinhou aqui um pouco aqui de lado. Eu não acho que isso vai acontecer aqui. Eu acho que a gente vai bater a máxima e vai cair reto. Talvez mais intenso que isso aqui. Eu acredito que a gente possa cair de 3 a 4 meses em região de fundo na dominância. Eu acho que ela vai cair muito reto. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Eu não acho que a gente ainda validou uma região de topo. Mas é importante a gente ver que uma vez que o Bitcoin chega no topo, como foi aqui agosto 19... foi quando ele praticamente retestou o topo de 20 mil dólares. Ficou um pouco abaixo ali. Ficou em 14, 13 mil dólares. E ainda assim, ele deu uma porrada. Eu não acho que isso vai acontecer dessa vez. Eu acho que a gente vai chegar no topo da dominância. A gente deve formar um topo no BTC. E o BTC pode até ficar distribuindo. Mas eu acredito que essa dominância vai despencar reto. Porque não faz sentido, sabe? A gente, baseado nos históricos aqui que a gente tem, aqui atrás a gente caiu por tempos. Foi de março de 17 até janeiro de 18. 10 meses caindo. Beleza, 2 meses de alta, 10 meses em queda. Aqui a gente já teve 5 meses. Eu vou tirar, eu não vou nem considerar essa lateralização aqui, 5 meses. Então aqui foi 10, aqui foi 5. Certo? Então aqui eu chutaria dizer uns 3 meses, 4, 3 meses de queda. Porque a gente tá quebrando isso daqui, ó. Não tá tendo um padrão nítido do que a gente vem vivenciando ao longo de toda essa subida. Claro que esse topo tá demorando muito para se formar. A gente tem um alvo, o próximo alvo da dominância, se a gente for considerar o gráfico de 3 meses, vamos pegar 3 meses aqui de fechamento. Fechamento de candle aqui. Fechamento de candle ou fechamento? Fechamento, olha só. Fechamento. Eu tracei aqui do fechamento ao fechamento aqui. Por esse traçamento aqui, eu não sei nem se é certa essa palavra, a gente tá aqui na região de alvo aqui, que também é uma forma de traçar. Então 65% a gente está dentro ainda dessa movimentação de alvo na dominância. Só que o gráfico de 3 meses tá verde. Esse gráfico de 3 meses só fecha em junho. O gráfico de 6 meses também está verde. Então, esse gráfico de 6 meses também só fecha em junho. Quando eu pego, beleza, o gráfico de 6 meses está verde, então vou me basear no pivô de alta aqui do gráfico de 6 meses. Então, quando eu boto aqui do último candle vermelho ao candle verde, repare que o alvo que nós temos é aqui 66%. No gráfico de 6 meses, o próximo alvo é aqui, 66,8%. Só que a gente também está aqui, ó, no fundo anterior, ó, ali, exatamente 65%. A gente está no fundo anterior, a gente ainda está numa região de topo descendente. Quando eu traço uma fibo de cima para baixo, do último topo ao fundo, a gente também está numa região de fibo, 65%. Então, por enquanto, aqui é uma região de alvo. Só que esse é o gráfico de 6 meses. E o gráfico de 6 meses só vai fechar em junho, assim como o gráfico de 3 meses. Então, repare, preço do BTC, 87.500 dólares, está vermelho, enquanto a dominância está verde. Nós sabemos que os movimentos que antecederam a queda da dominância se deram com uma correção no BTC. Então, no ciclo passado, se você for pegar a dominância do BTC aos pontos que ela chegou lá em cima no topo e depois você for traçar ao ponto que ela caiu, você vai ver que aconteceu uma correção junto com a dominância caindo primeiro, depois ela teve um pullback, um respiro, rompeu máxima histórica, depois ela afundou. Isso aconteceu nos 2 ciclos. Na verdade, a gente só pode considerar o ciclo passado porque o outro não tinha gráfico para isso, né? Então não temos uma margem exata para isso. Mas depois a gente teve essa queda. Só que o que eu quero chamar a atenção é o gráfico de 3 meses. Vamos até fazer uma comparação aqui com o ciclo passado. Repare que no ciclo passado a gente também subiu reto. No primeiro candle vermelho que nós tivemos, a gente teve um reteste e aí afundou. Se eu botar o gráfico de 3 meses,
e olhar para cá, para o passado, repare que primeiro a gente tem candles vermelhos, depois a gente faz um pivô de baixo aqui, um gráfico de 3 meses. Ao mesmo tempo, se eu for pegar do último fundo ao topo, a gente vai ver que bateu a região de 1 do gráfico de 3 meses. Se a gente fizer a mesma coisa aqui, daqui para cá no gráfico de 3 meses, cara, a gente até extrapolou o alvo. Foi além. Ali atrás foi no alvo 1. Aqui a gente tá indo no 1 mesmo. Mas se eu considerar o último pivôzinho aqui, ó, a gente estaria no alvo. 65%. Só que a gente precisa agora do fechamento do gráfico de 3 meses. Aí eu acredito que a gente vai cair. Porque a dominância do BTC e o gráfico estão se comportando praticamente exclusivamente no gráfico de 3 e 6 meses. Então repare, a dominância está subindo. E se você botar o gráfico de 6 meses, o BTC corrigiu. Que foi como aconteceu no ciclo passado. Dominância verde, BTC vermelho temporariamente, as altcoins desabam, que é o último grande movimento. Depois é a dominância desaba, com o preço subindo, que é onde eu acredito que vai ter o grande movimento. E quando a dominância começa a cair, significa que os grandes estão dando linha na pipa, estão jogando a grana para as outras moedas. Por isso que eu acho que quando a dominância começar a cair, cara, esquece BTC. Porque o BTC não vai demorar muito, porque o que acontece? No movimento de distribuição, quando ele tá muito perto de uma região de topo, vamos supor 140, 150 mil dólares, os grandões vão estar vendendo ali, vendendo e abrindo short. Então, eles ganharam nessa valorização e vão ganhar na desvalorização. É muita grana para ser vendida. Por isso que eu acho que é o último grande movimento que vai acontecer. Mas a dominância, pra gente começar a ver ela caindo, só deve acontecer no gráfico de 6 meses mesmo. Vai ser a primeira vez na história que a gente vai ver isso. E pode ser que no ciclo, o próximo ciclo, a gente veja coisas diferentes. E repare que a dominância, ela é inversamente proporcional ao Ethereum, que é a rainha das altcoins. Por isso que as altcoins se desvalorizam, porque o Ethereum caindo, que é a rainha das altcoins, leva todas as altcoins com ele. Então, tecnicamente, não é o BTC que desvaloriza as altcoins, é o Ethereum. Porque se o Ethereum começar a ganhar valor frente ao BTC, as altcoins vão ganhar mais valor. Dá pra entender? Só que como ele normalmente, em determinados períodos, ele é inversamente proporcional ao Ethereum, então ele sobe, o Ethereum cai, as altcoins caem muito mais. Só que eu não acho que isso vai perdurar por muito mais tempo, porque, cara, a gente já extrapolou todos os quesitos tempo dessa season. Tanto a correção, que sempre aconteceu nos ciclos do BTC, e nesse ciclo, tecnicamente, aconteceu dentro de uma base normal, mas o Ethereum não subiu. Se você for olhar para o passado, o Ethereum já era para estar em máxima histórica. Já era para a gente estar em season, baseado em tudo que a gente tem. Então, é o único fator, pessoal, porque se a gente pensa o seguinte, se a gente fechar o mês de junho verde na dominância e o próximo mês abrir verde, cara, a gente vai ficar até o final do ano verde na dominância, vai desconfigurar todo o padrão de out-season que a gente tem. Então não faz muito sentido. É muito mais provável a gente ter uma barra de 6 meses devolvendo tudo isso aqui, ó. Tal como foi aqui atrás, ó. A gente caiu de 59% para 40% em 6 meses. É mais provável de ver isso acontecer do que 3 meses, perdão, aqui foi 3 meses. Em 6 meses a gente caiu de 73% para 39%. Na verdade foram 5 meses, né? Aqui tá 6 meses porque teve um mesinho verde ali e a gente caiu daqui de cima. Mas foi 5 meses que a gente levou, ou seja, ainda assim conflui com o passado. Ter 6 meses de temporada de altcoins. Então, é o que tá apontando agora, não tem outra teoria, não tem outra teoria. Gráfico de 6 meses verde, gráfico de 3 meses verde. Tem que esperar fechar esse gráfico aí agora, junho, e aí sim, possivelmente a gente vai cair. Eu esperava quedas como no ciclo passado, em janeiro. Não aconteceu, paciência.